Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Gustavo Borba Cordaro e queria conversar com vocês sobre o meu livro Tu Inovas, Tutorial da Inovação. Esse livro tem um objetivo muito claro. Lógico, tudo a gente fala sobre inovação, tem vários temas relacionados à inovação, e eu senti essa dificuldade fazendo trabalhos acadêmicos, né? Eu sou professor, pesquisador, e eu senti uma dificuldade realmente de conseguir entender e compreender a inovação de uma maneira assim mais estruturada, de uma maneira bem mais clara. E aí que surgiu a ideia desse livro, né? A ideia desse livro é colaborar, agregar exatamente com isso. Então o livro ele não reinventa nada, ele não traz nenhum novo conceito. Ao contrário, ele junta, ele aglomera uma série de conceitos, as teorias da inovação, casos reais de inovação que aconteceram ao longo da história, tudo isso junto para exatamente explorar o tema e possibilitar responder duas perguntas, né? A primeira, o que é inovação, mas de uma maneira efetiva. Então eu falo sobre todos os aspectos, todas as organizações que falam sobre inovação. Então fala de Schumpeter, fala do Manual de Oslo, fala de uma série de coisas que a ideia realmente não é reinventar a inovação. A partir disso a gente vai tratando, e a ideia fundamental do livro é responder a segunda pergunta: como se obtém a inovação? E aí os casos práticos, reais, pesquisados, vão entrando nessa ideia, explorando por que a inovação deu certo e também em outros casos como a inovação não deu certo. Por exemplo, você sabia que demorou 20 anos para ter a primeira máquina de fotocópia, e a pessoa responsável por essa máquina de fotocópia durante esses 20 anos trabalhou arduamente, batendo em porta, conseguir financiar a sua invenção. E quando finalmente ele conseguiu, foi um estrondoso sucesso. Também, como a gente sabe que hoje o micro-ondas, cada casa tem um micro-ondas. Sabia que o primeiro micro-ondas era o tamanho de quase do chão ao teto e ocupava um espaço enorme e foi feito para restaurantes? Então todas essas questões a gente vai respondendo, vai falando e vai comentando sobre o contexto que leva a uma inovação. Então, os livros são divididos em 5 capítulos. O primeiro capítulo, eu começo a falar sobre as teorias, os aspectos que colaboram para a definição da inovação e traz uma definição conjunta, né, completa sobre inovação, mas baseada em várias teorias. O segundo capítulo fala unicamente sobre a decisão e como as ideias de você tomar decisões pautadas no ambiente que promove a inovação é totalmente diferente de uma situação que é contra a inovação. Por isso que você tem muitas boas ideias, vários casos que eu passo de ideias excelentes que não foram para frente, mas depois os precursores contornaram. O terceiro capítulo fala sobre regras. Normas e regras podem ser a oportunidade, como pode ser aquilo que estrava totalmente a inovação. Falo sobre isso também. O quarto capítulo é tudo aquilo que atrapalha a inovação, que tolhe a inovação. Então eu falo de todo o contexto, situações que podem promover a reclusão da inovação, e por isso que a gente vê muitas situações pró-inovadoras e situações anti-inovadoras, mesmo que intuitivamente. E finalmente o quinto capítulo, eu falo sobre os índices de inovação que existem espalhados pelo mundo, coloco um índice individual para uma pessoa, uma organização responder, meramente como um guia orientativo, e falo sobre aspectos também que são conjuntos à inovação, para a gente começar a ter essa ideia de contexto. O fundamental, qual é o público que envolve esse livro? Basicamente todos os campos do conhecimento. Economia, a gente tem várias histórias de inovação voltadas para a economia. Eu falo, por exemplo, de Paul Homer, Prêmio Nobel de Economia de 2018, que é um dos teóricos da inovação. Direito, envolve muito isso. Capítulo 3 eu falo sobre normas são regras, envolve muito essa questão também. Engenharias, todas as engenharias podem ter uma oportunidade disso, mas também campos de conhecimento gerais. Eu falo muito sobre as situações governamentais que não envolvem lucros. Então, por exemplo, situações de educação, situações de desenvolvimento social, tudo isso são oportunidades para inovação. Então, a definição de inovação não necessariamente ela precisa estar atrelada ao lucro. Esse é um aspecto interessante na minha pesquisa, que aí eu fui aprofundando um pouco mais. Então, tudo aquilo lá que tem a oportunidade de trazer uma novidade, a gente consegue trazer. Por isso esse livro serve para qualquer tipo de sala de aula, serve também para qualquer organização que queira inovar, tenha essa oportunidade de inovar, e para uma série de atuações. Espero que vocês gostem. O livro também traz em si inovação, o livro ele tem seu conteúdo impresso, mas para ter uma experiência muito melhor, ele vai ter QR Codes que você pode acessar e ver o conteúdo muito mais completo pelo seu celular, trazendo uma integração, uma espécie de inovação também e uma experiência visual que une livro e digital. Muito obrigado, boa leitura.